fazemos as respectivas celebrações do memorial dos nossos antepassados. Ok, deixa eu colocar. Então, e vamos então iniciar com o testemunho da senhora minha mãe. Vou pedir então para a minha mãe que possa se levantar e iniciar com o seu testemunho. E uma salva de palmas já agora. Agora vem. Vem aqui. Vem aqui. Ajuda. Pronto. Aqui. E eu vou rodando. Bom dia a todos. O meu nome é Maria Celeste Duarte Pinto. Nasci a 27 de junho de 1949. Sou natural de Sinfãs. Mas não estamos a ver, dona, desculpa, não estamos a ver, temos que cá ver. Suba para aqui, neste cantinho. Não está. Suba aqui, ajuda-me aqui. É que não dá para rodar o coisa. Tá. Não estamos a ver, temos que ver a pessoa que fala, né? Ok, vamos lá ver. Esqueço, né? Onde é que tu foste? Está bem. Mas eu fui à certinha. Descontrei. Ok, Você, pronto. temos que cá ver. É muito pequenina, né? Sou muito pequenita. Sou muito pequena mesmo. Tá, vamos. Não, mas não vai aqui, não vai. Não vou. Vamos então. Já está? Veja se está Já está. alinhado aqui. Está bem alinhado? Tá. Sim. Continua assim. Fala dos Sinfãs. Portanto, eu nasci em Sinfãs, mas mais numa aldeinha muito pequenininha e muito analfabetos, muito pobres, e fui sempre muito desassossegada, eu, de criança. Muito desassossegada. A determinado os padrinhos, a minha madrinha recolheu-me lá na casa dela, porque eu tinha 5 irmãos. Agora veja se está melhor. Veja lá, agora fica melhor assim. Ok. Está mais segura? Pronto. Alinha bem. Sou a minha mãe. Estás a correr? Entretanto, a minha madrinha faleceu. Eu vim para o Porto viver e entrei na Juventude Católica de Porto. Eu fui sempre religiosa, frequentei sempre a igreja e cheguei a ser catequista, cheguei a ser presidente da Ação Católica, cheguei a ser, enfim, muito ativa na igreja. Fazia teatro, concorria aos telefones de Porto também entrei, e a determinada altura estava eu a sair de um ensaio do canto coral, desço ali uma avenida que é Passos Manuel, quando não é o meu espanto, após o 25 de Abril, vocês sabem que não entrava mais grupos religiosos, a não ser só o domínio dos católicos, né? E a determinada altura, num dia tão soalheiro, tão bonito, eu encontro um grupo de jovens com uma grande banca cheia de livros e de papéis e de panfletos e um grande placar, um grande quadro. E jovens em volta ali a falar. Eu não conhecia outra igreja, eu nem sequer conhecia os Jeovás. Eu não sabia que havia alguém na rua a falar tão bem, mas no placar dizia assim. Eu só li aquelas 3 coisas, que era uma interrogação que eu fazia já na minha aldeia. Quem sou, de onde venho e para onde vou. 3 palavras, só isto. Quem sou, de onde venho, para onde vou. Eu fiquei ali, assim, pregada no chão,
a determinada altura, um jovenzinho com meio inglês, meio português, Mas, já vejo. e penso eu que não sabia nada, nem sabia de chamar o que é, mas ele era Ronnie, era o Ronnie. Eu fiquei muito indecisa. O Ronnie Germe, ele toca viola, faz parte de um grupo coral, também de um grupo de música. Ele preparou a família portuguesa, ele tocou, ele escreveu, ele montou os escritórios, mas ele era um jovem, ele agora está assim aqui, mas eu tenho uma fotografia de mais jovem na altura, falou assim meio inglês, mas logo uma mana veio ajudar a traduzir, logo uma mana, que eu não sei muito bem quem era, mas na altura eu vi a Lídia, estavam muitas manas ali a espalhar também. E eles estão aqui, a maioria deles estão aqui nestas fotos, mas nessa altura era tudo muito novinho, tudo muito bonito, tudo saias longas. Eu não tinha nada disso. A gente não, apesar de eu ser da Juventude Católica, não tínhamos assim essa vontade de se vestir e assim. E a determinada altura deram um convite, nessa tarde mesmo, nessa tarde, que era um sábado, se eu podia ir a uma morada que eles me deram, ouvir os princípios divinos. Eu não quis ir sozinha, chamei uma amiga, que era uma enfermeira, e ela foi, gostou muito, mas o que vocês não sabem é que nesse dia, quem estava a dar as conferências, cada vez despertava mais o meu desejo de saber, o meu desejo de saber, de aprender, e disse, eu vou continuar. Não, são cinco conferências. Vocês não têm o dia todo. Eu quero saber quem é que vocês vão arranjar aí para ser o Messias que vem à Terra. Porque há ali um determinado suspense ali no último capítulo, que vocês conhecem muito bem o princípio, e eu disse, não, eu não saio daqui, nem que eu vá de noite, eu quero saber quem é que tem uma nação dividida ao meio, de onde é que ele veio. Foi logo, essas coisinhas atrapalharam muito o meu cérebro. Eu quero saber quem é, quem não é, quem... Não, vocês aqui não. A Lídia estava já cansada, ela não sabia se eu tinha preparação para ouvir semelhante até ao fim. Onde está a Lídia? A Lídia está aí num... Eu pedi para pôr os casais todos. Sim, mas... A Lídia não está aqui. O mesmo. A Lídia não. A Lídia não está. Não, eu estou a dar um testemunho desde que entrei. Olha, a Lídia... A Lídia está é a com o Henrique. esposa do Henrique. O Henrique foi foi o pioneiro. Não foi o pioneiro. Quem foi o pioneiro foi... Eu pus aqui os casais que fizeram parte. Isilda. Foi Sim, uma Isilda, mas depois... Eu pedi para pôr na fotografia logo uma abertura com casais. Era logo. Esses casais que eu vou apresentar e que estão aqui por ordem do verdadeiro pai, a família do verdadeiro pai, tudo casais. Vocês vão reparar que está aqui o Rony, a Catarina, o primeiro filho, a dona Isilda, no meio, e o senhor Filipe. Vocês conhecem estas pessoas, não conhecem? Conhecem. E estes casais tiveram um impacto logo. Mas não foi logo quando eu fui ouvir a primeira conferência. Não foi, não. Estes estavam escondidos. Estes estavam todos escondidos, todos. Quem realmente me ajudou muito foi, olha, o casal do meio foram os que me receberam em Cardiff, na Castergate, em Cardiff, mesmo país de Gales. O do meio foram meus líderes lá, o Alec, e a Elizabeth e o Yuri. Era mauzinho o menino. Mas dizem que eles são todos assim, mas não vêm muitas sapatadas dele. É verdade. Quem é Milu? Mais um casal lá no país de Gales que me recebeu. A Manuela. Foi uma maravilha também que me receberam. Quando chega uma portuguesa a um país estranho, assim estrangeiro, como é o meu caso, que não sabia inglês, esta família
mandaram para o pé dele, sabem porquê? O meu líder viu-se aflito comigo. Eu não comunicava. Portanto, eu não comunicava e eles mandaram para o pé de um casal português. Estes eram da Juventude Católica. Portanto, este grupo foi festa das criancinhas no dia de Natal, no meu tempo, portanto, o tempo da Juventude Católica. Depois tenho aqui uma família que eu também fiquei muito agradecida a esta família. O Ronnie, quando eu cheguei à Inglaterra, o Ronnie levou-me para a casa da família espiritual, em Cardiff, País de Gales. Quando lá cheguei, apresentou-me um grande conjunto, ele tem um conjunto, não é? Tem um conjunto que pertence à unificação, e eles tinham uma coisa boa, às quartas-feiras era dia de testemunho. O dia de testemunho desta família inglesa, vários grupos, não quer dizer que aqui dentro também não haja vários grupos, mas o grupo do Ronnie, da orquestra, da música, era às quartas-feiras, visita aos idosos. Eu fui com mais um grupinho de umas meninas que estão aí, que me ajudaram também, introduziram-me no grupo. Eu podia não cantar muito, podia não falar inglês, mas preparava o lanche deles. Esta família toda, a família espiritual também do Ronnie. Portanto, esta seria a minha avó espiritual, a do bebê. A do meio era a irmã, a Sally, e o Luís. Vocês já ouviram até no calendário. O Luís Baca é a família Luís e Sally Loretta, uma família que imigrou para a Inglaterra e aderiram todos à unificação, no tempo da Providência na Inglaterra. Todos aderiram. O Ronnie contou-me que a Loretta tinha muitos filhos espirituais e que eu, ao pé dela, estaria muito bem. Não é um bom pai espiritual? É um bom pai, realmente. E fiquei ali entregue ali. Foi extraordinário. Quando ela queria falar para mim, que eu não tinha muito inglês, ela falava-me em italiano. Eu capitão, já falava um bocadinho. Esta é a tal banda, a banda que eu os falo, do Ronnie, que está ali ao meio. Eles faziam também, à quarta-feira, era no lar de idosos, e à noite, Family Night. Family Night, era um testemunho magnífico. Esta também é em Cardiff. Esta é em Cardiff. Tem ali na ponta a visita da Lubélia, ao centro onde eu estava, aqui a primeira da ponta. Eu sou a Cir, e o resto era tudo o Alec, Elizabeth, e todos os irmãos já foram, já partiram para o mundo espiritual, alguns estão ali, já. Mas isso é uma coisa que nós temos certa, o mundo espiritual e físico, é preciso falar neles à vontade, falarem neles à vontade. Eles só estão do outro lado. Nós estamos nisto, pronto. Estas 3 manas fazem parte do coral, da banda. Cantavam, cor maravilhoso. Elas receberam-me, como vocês veem, elas receberam-me e disseram que eu ia, enquanto eu estivesse ao pé deles, que também iria fazer parte da banda. Tocasse ou cantasse ou falasse, ou fizesse limpezas na parte deles, que eles tinham uma flat também para eles só, para ensaiar e para receberem pessoas. Eles tinham, o Ronnie já tinha esse estatuto lá. E então eu estava do lado deles, mas uma vez não quis ir com eles, e então qual foi a minha missão? Fui limpar-lhes a flat toda deles. Limpar-lhes, pôr-lhes tudo limpinho, porque elas não tinham muito tempo. Acho que elas também não sabem muito bem. Mas as portuguesas já me disseram. Vocês sabem como é, não é? Vocês sabem como é. Os portugueses também são um bocadinho... Este grupo, estes 3 jovens fomos apanhados. Não sabíamos, então tirámos uma fotografia. Por trás estava o mar, que era tão difícil ver o mar, mas ali fomos fazer Fonterreza por uma aldeinha. Tivemos tanto sucesso, são os melhores das aldeinhas, e eram com bugigangas, que a gente ia vender com porta-chaves, tudo isso, e fracos e dracos. Eu e aquele menino, o do meio é Scottish, mas eu estou aqui, e mais aquele menino é o Alec, 18 anos, uma alegria estrondosa, e aquele menino, alguém fez queixa de nós,
que a polícia aparece-me a mim e a ele, e a gente viu logo alguém que mirou das janelas, e éramos uns Estão a munis. fazer o quê? Na altura éramos uns munis, mesmo assim. Mas estão a fazer fundraising? Estávamos a fazer fundraising na aldeia, numa aldeinha, não é? Vocês sabem, quando nós vamos com manos, eu não tenho estatuto nenhum, mas na altura todos sabemos que uma mana é a mãe. É mãe. Não me disseram nada para ser, porque até quem era o líder era aquele do meio. Mas quando a gente é mãe mesmo. Eles deram, no tempo de chuva, eles deram uma caravana para eu dormir lá dentro e eles montaram uma tenda para eles. Eles tinham-nos. Eles viram mesmo comando. Depois nós sabíamos que tínhamos uma toalhinha, a fotografia dos verdadeiros pais, enroladinha, escondida no banco. Escondida já, assim, por causa de muitas coisas. E na hora da promessa, era todas as 5 horas da madrugada, todos os dias, a gente tirava, punhamos a toalhinha e fazíamos a promessa ali. E eu achei que devia ser a mãe deles. Não havia mãe, não havia mães ali. Era eu a única de... Mas também essa rapariga andava sempre quase com humanos, não percebo. O facto de eu e sermos interceptados pela polícia foi alguém que fez queixa. O Alec, com aquela idade, tinha que estar na América para dar o serviço militar. E eu acabou, por visto acabou o passaporte, não reparei. Vocês sabem como nós somos, só pensámos na missão. E eu tinha que me apresentar ao outro dia na esquadra. Tive tanta sorte que eles passaram um outro recibo e deram mais um ano. Deram mais um ano para lá estar. Então, quantos anos estiveste na Eu Inglaterra? não sei, eu saí e entrei, olha, não sei dizer. 2 anos? Sim, mas partido. Um ano inteiro tive eu. O outro foi partilhado, foi partido. E então, pronto, esta história da família houve muitas peripécias no fundraising. Os ingleses têm muito que, realmente. Eu só tinha uma coisa, só soube 3 palavras para gritar aos ingleses que me batiam com a porta. Freedom, happiness. Freedom, happiness. Happiness. Peace. Paz. Peace. 3. Peace. Eu só disse 3. Eu só decorei 3 logo frontal. E quando nisso eu pedi para me escrever. Quando alguém bater com a porta, eu dizia mesmo, freedom, sou livre. Posso muito bem bater na tua porta, enquanto ninguém me proibir. Happiness, sou feliz. Eu estou a viver em paz. Por amor de Deus. Eu estou a viver em paz. Mas eu gritava. Quando os manos chegavam, quando nós chegávamos e nós comentávamos sempre à mesa o que é que fizemos naquele dia. Era um hábito. Estávamos a comer. Celeste, o que é que hoje foi? A tua experiência de vida, a tua experiência do dia. Eu digo assim, e houve eu não sabia inglês, só tinha aprendido 3. E eles falaram para mim, a Celeste hoje gritou. Eu só sabia dizer, eu ia com as minhas plantinhas bem e saltar, salta. Frida, pensa a Pires. Porque assim, eu sou mesmo estranha, ali não conheço ninguém me conhece. Portanto, eu posso falar, Isso eu não fazia. Eu aqui não fazia. Aqui mandava o João à minha frente. Lá não. Lá só gritei 3. Era só mesmo 3. Eu fiz questão de aprender estas 3. Frida, happiness. E é por isso que eu fui chamada à esquadra. Não fui. Não sei. Queres que eu mostre as fotografias da Rábida? Da Rábida. Eu vou mostrar. Bom, eu não quero passar o meu testemunho sem falar um pouquinho da Rábida, porque, entretanto, depois da Lídia passar aquelas horas comigo a dizer que havia uma nação dividida ao meio e que o Messias vinha dali, eu fui enviada para a Rábida para um curso. Era lá, na Rábida. Era um lugar tão maravilhoso. Era um lugar... Ai, meu Deus! Era um lugar que eu acho que ficava ali. Eu acho que nunca ia para a Inglaterra. Eu acho que ficava ali. É porque eu sou, como católica, era ermita. Eu era muito ermita. Era assim muito... Era mais disso. Nem casar, nem nada. Não era nada disso que eu queria. Este grupo... eu não vim para a unificação para casar, não. Mas mudaram a história. Olha, vocês sabem... Na Rábida,
A Margarida escreveu a celebração do Dia de Deus. O Dia de Deus era celebrado na Rábida, por muito incrível que pareça. Mas vocês reparem, na Rábida tem a Dona Isilda como líder. Mas na Rábida, que é o grupo de manas, vocês já repararam que é só manas. Eu estou ali atrás, é tudo manas. Vocês já... a Dona Isilda, eu estou atrás da Dona Isilda e vocês vão conhecer, pelo menos as mais antigas conhecem. Mas temos a Costa, a Isabel Costa ali, temos, eu faço mesmo, eu quero mesmo conhecer, mas há muito bem. Esta fotografia, o senhor Filipe, quando veio da Inglaterra para formar a família, mudou. Ficámos em Sintra. O Júlio está ali. Agora, estas maninhas todas que estão em baixo, vocês conhecem alguma? Conhece a Manuela. E a Olga? Eu estou ao lado da Lídia. Vocês viram a Dona Valtrote? Vocês viram a primeira? A qual da esquerda está a Dona Valtrote, a Lídia, eu, a Olga, a Manuela e esta. Eu considerava sempre a alma da filha da Dona Isilda. A Edith. Edith é uma irmã que está em Áustria. Está na Áustria também. O resto, vocês sabem, o Paulo, vocês conhecem, o Sr. Nelson foi um grande irmão, vocês lembram-se do Sr. Nelson? O Sr. Liberto era bonito, não era? Eu só estou a escutar. O Sr. Liberto era bonito, sim, era muito bonito. O Sr. Liberto era muito bonito. Eu estou a escutar. O resto, temos irmãos, o Armindo, aquele menino que está lá atrás, que está na América, nunca mais cá veio, o Francisco Lajinha, aqui o coisa. O Neto, vocês veem lá atrás do Nelson, o Neto também já partiu. Olha, o João também era muito novinho, já viram o João atrás do senhor. E o Armindo, então, era mais caçula. Era mais caçula. Mas vocês viram este grupo de irmãs que o senhor Filipe tinha uma questão de juntar? Ok. Vamos então aqui. Porque só... Olha, caminho da Coreia. Esta fotografia, vocês contem-se, não são quantos irmãos? 8. E lá estou eu sozinha. Eu acho que até fazendo de propósito. Aqui também em Portugal, eu, sozinha. O Sr. Liberto era o homem da bolsa, do dinheirinho. E foi-nos levar à estação, foi-nos levar ao aeroporto da Portela. Vocês estão a ver ele, todo descontraído. Ele tinha mesmo... Ele queria nos ver felizes também, não é? E íamos fazer uma viagem que... Íamos fazer uma viagem que era uma carta muito fechada também ao mesmo tempo, que era precisamente receber os noivos e as noivas a caminho da Coreia. Aqui, esta quando a gente chegou, aqui já eles têm as noivas. Vocês reparem por trás de mim se eu tinha algum noivo. Está a tirar a foto. É a primeira. Esta é. É a primeira da puta. É a primeira. Mas vocês contaram. Não fiquei, mas vou-vos dizer. Foi rejeitada uma fotografia que eu levava e um colar apareceu-me todo partido. Por muito incrível que pareça. Passei a manhã a fingir, a rir, a cozer bainhas, saias das minhas irmãs e fingi que era a minha festa. Fingi e costurei, fiz. Ei, eu tenho essa coisa de camuflar. Quem me vir feliz ou quem me vir alegre não vai conhecer nunca. Portanto, eu não tenho... Show. Não tenho nada. Mas eu aqui tive quase para ficar lá presa na Coreia. Eu estava... Faz de conta que esta mesa do meio passava os casais todos, os abençoados todos. Eu estava de um lado e a outra mana estava do outro a distribuir o bolo dos noivos, não é? Não sei o que é que eu fiz e como é que os coreanos têm aquilo, que é uma ratoeira autêntica. Os contentores do lixo, onde eles depois têm que pôr os pratos, a minha carteira ficou. Eu não reparei que aquela tampa vira para o lado e para o outro. Eu só sei dizer que no fim de dar o bolo, éramos para partir ao outro dia, eu não reparei, e fiz um alardio tão grande, não sabia da carteira.
Estava lá os meus documentos, estava lá tudo, e o staff andou quase toda a noite a despejar caixotes. Viram onde eu estava, que talvez que tivesse caído, mas andaram toda a noite. Eu fiquei triste por eles e tudo. Quando eu bati à porta do escritório, era a altura de partirmos para o aeroporto, eu fui saber, bati, e estava um mano coreano assim, a ver a minha carteira, a minha fotografia. A minha, pronto. E então vi, era, pronto, porque, enfim, já bastava um, porque foi o Paulo que ficou lá, o nosso Paulo ficou lá um mês também. Perderam-se os documentos dele. Portanto, estão aqui as manas, estas manas são muito queridas, eu tenho uma consideração enorme por este grupo, mas grande mesmo. Eu tenho eu de vez em quando, eu vejo-as muitas vezes, e eu fiz um link com estas fotos de alguns e eu vejo-as muitas vezes. Agora, eu tenho aqui uma irmã que não é Margarida. Mas qual não tens de dizer? É esta, não é? Com a irmã Guida. Eu tenho uma fotografia com a irmã Guida que eu tenho que falar nela. A Guida, o Carlos, que seria o meu noivo, sem eu saber aqui. Fomos esperar a Guida, porque sabem porque é que o Carlos está aqui, eu no meio e a Guida? Porque houve uma missão depois da bênção. Depois destas manas todas serem abençoadas, quando a gente chega depois à nossa terra de origem, vamos fazer 40 dias. Olha, eu fiz 40 dias como se eu trouxesse o noivo. Eu fiz a mesma coisa. A Guida passei na frente. A Guida foi um trainer. A Guida fazia mandar. Eu já era assim, mas ela fazia mandar assim, a volta de 180 graus. Eu dava outra metade, ela dava outra metade, e era sempre assim. Eu nunca pensei que a Guida me calhava. Pronto, o pai do seu é que sabe porque é que a Guida me. Foi dada nos 40 dias dela também. Eu fui com ela. Foi, como é que se chama? Iltnacim, 40 dias de horas de manhã de fundraising, o meu Hope Team e o Iltnacim. Eu nunca vi a vida desta forma. Eu pensei que a vida era mais doce. Mas não, a vida era. Vocês sabem o que é que me perguntaram na Coreia? O que é que eu pensava se a Guida fosse metida no grupo dos alemães? Como assim? Quando me perguntaram, precisamente quando eu estava a distribuir o bolo e estávamos todos a falar de comida americana, alemão, um jovem muito. Nessa altura, talvez em 82, eu acho que era possível saber quem era essa irmã, mas essa irmã disse-me: Tu és portuguesa? Oh, então tu conheces a Guida. O que é que tu achas? A Guida e fazer parte de um grupo? Ponham a Guida. Ponham a Guida. Eu acho muito boa para esse grupo. Porque é. E não é que ela esteve mesmo no grupo? E antes de ir para Portugal, ela esteve nesse grupo, porque ela era. Ela aparecia na ONU, ela aparecia nas organizações da família, da unificação, quando se recebia o presidente Guar, o verdadeiro pai não ia, mas ela estava lá presente. Ela é que sabia quando é que o verdadeiro pai iria aparecer. Portanto, só ela não anunciava. Era uma pessoa de honra, era uma pessoa de palavra, era uma pessoa. Não era. E quando a gente queria duvidar, quando a gente pergunta, sabes que aquela pessoa é boa, vais convidá-la. Eu não convido os louros, porque eu não convido os louros. Mas tem má fama em Portugal. Sim, tem sim. Olha, não vais pela cor da pele, não vais pela cor do cabelo, vais convidar tudo e tens que ler mais os princípios. O verdadeiro pai não quer não quer nada disso. Diz que são todos para conquistar. Eu assim, está bem, mas eu vou para o pé de uma loura, realmente não procuro uma loura, não percebo, não sei. E ela então ensinou. Ela diz que via, então tínhamos que desenvolver
o nosso olhar espiritual, porque essa pessoa que quase que olha para nós também, é para nós, temos uma empatia e nós temos que ir convidá-la. Vem ou não vem? Mas eu estava de tal maneira a fazer com ela, eu só atraía polícias. Eu só atraía jornalistas. Eu atraí um jornalista, e ele foi lá, ele foi à Praça da Alegria. Eu atraí um jornalista do Pravda. Então, o irmão que estava a dar o princípio divino, as conferências, é que descobriu que ele era do Pravda. E, portanto, que ele que seria um espião. Mas sei que lá saber, ter uma profissão, não tem. Mas também pode ser útil ao verdadeiro pai. E nessa altura era o António, casou com uma francesa e eu agora queria, são vários Antónios, e eu queria saber do António, e ele disse, o António, olha que o Pravda pode nos dar problemas. Ele não vem cá mais. Se tu estás a dizer que ele é desse, ele não lhe interessa para nada, pois. Mas o único que ficou de polícia foi o Carlos. O único de polícia. A paisana, que eu não sabia quem era, foi precisamente o Carlos que ficou a ouvir os princípios. Ele e um outro colega dele, Santarém, foram ouvir os princípios até ao fim. Pois é. Portanto, a Lídia disse que a gente que se enganava. A gente não pode ir fazer o eutanasio com juízes de valor. Tu vês logo que aquela pessoa não vai ouvir os princípios. Tu vês aquele. Olha, tu vês o andar daquele. Não vale a pena irmos assim, coisas. Então fomos buscar a Guida, que ela não tinha transporte e mesmo assim fomos buscar a Guida. Gostei muito de ela estar connosco. Era a altura de informar a família dela, também ia nos deixar. Mas eu estava grávida, não é? Não, parece. Não. Não. Eu tinha aquele vestidinho, foi o único dinheiro que eu tinha para comprar aquele vestidinho na Coreia. Eu queria tanto trazer um vestido da Coreia. Não, trouxe o vestidinho. Mas aquele vestidinho era franzidinho, porque as japonesas não andam com coisas apertadas. As coreanas, elas andam com roupinhas soltas e eu é que pus o cinto. Mas eles serviram-me para fazer. Posso passar lá? Agora, uma nova vida que eu vou começar, apresento-lhe uma nova vida, uma nova Celeste com gêmeos. Eu tive um menino e uma menina. Eu não fui com minhoquice e era assim, poxa, fui mãe aos 33 anos e o pai seu deu-me logo um menino e uma menina. Leva lá. E eu fiquei admirada realmente porque eu senti-me sempre, apesar de muitas dificuldades, o percurso não é fácil. Eu com 33 anos a ver o tempo a passar e disse assim, nem para quem não queria casar, nem queria nada, nem a unificação para ela não era casar, não tinha nada a ver com isso. Porque vocês sabem uma coisa, eu fui com os manos e manas que me apareceram depois de ouvir as tais conferências que eu queria saber até ao fim. Eu disse logo, vou seguir este homem. Este homem que tem uma nação dividida a meio, eu vou seguir este homem. Porque sabem porquê? Eu na juventude católica já seguia o Gandhi e Luther King. Eu já tinha estes ideais todos. Eu não fui ali por causa de qualquer coisa, eu fui ali por alguma coisa que foi. E então digo assim, olha, eu vou juntar este homem, Samyan Moon, a este. Nós não tínhamos o conceito, em 78, 76, 78, não tínhamos aquela coisa do verdadeiro pai, não. Era ainda muito secreto, muito particular, e permitíamos ter uma fundação de oração, e se merecêssemos, então. Mas eu segui-o, a quem nós chamamos de pai, eu segui-o por ideal, por ser idealista. Podia ser aqui, sim, podia ser esse homem todo pela paz, pela mudança na humanidade, e eu realmente segui por isso. Não é bem o religioso, não tirar disso, porque não era bem o religioso que me interessava muito. Nem sei se alguma vez eu sei o que era. A religiosidade faz parte da vida espiritual. E quem já tem de raiz, é inato.
E também desenvolve. Vai indo, vai levando cabeçadas, vai tropeçando, mas está firme. E Deus trabalha connosco, não é? Se a gente pode dizer que Deus é essa religiosidade, é uma essência. Esse Deus, ele manifesta-se no amor que eu posso sentir no meu coração, mas o nosso coração também nos prega muitas partidas mesmo. Quando eu tive o Tiago, o meu filho, o menino, chama-se Tiago, é a Margarida, a mais pequenina. Eu vim para casa só com um, a Margarida nasceu com 1 quilo, e eu andei todos os dias. Eu não cheguei a tirar a barriga, eu não cheguei mesmo a descansar. Eu ia todos os dias à incubadora dar a mão. Quem me ajudou muito, e quem lá estava para receber estes gêmeos, quem assistiu ao parto, quem esteve lá, foi o Dr. Abelino. O Dr. Abelino, outra bênção de Deus. O caminho é extraordinário. Portanto, o Abelino chegou ao pé de mim com uma maquinazinha e disse-me: Celeste, vou levar a tua menina que ela vai para a neonatologia. Sou eu que estou entregue às incubadoras. E eu, uau. Vais para casa, mas vens cá todos os dias dar a mama. Porque mesmo de 1 quilo ela veio para 900. Era muito difícil ela aguentar um leitinho, um bocadinho de leitinho, era muito difícil. Tinha que dar, tinha que pousar, pôr ao alto, arrotar, vai para a outra. Né? E o outro menino foi para casa com quase 3 quilos. Pronto, não sei qual é o segredo de um desenvolver. Depois tenho esta família que está aqui, é do lado do Carlos, os avós, a família paterna. Família paterna. Com os meus 3 filhos, porque eu já, entretanto, cá em Lisboa já me nasceu o João. Eu trouxe estes 2, nasceram no Porto, no São João no Porto, e o outro nasceu no Hospital Militar, porque o pai pertence à família militar. E ali naquela fotografia da esquerda, é o bisavô, o avô, e eu, portanto, ali, eles sempre tiveram 3 gerações, ainda hoje têm. 4? Sim, e ainda hoje tem. Os meus netinhos, a Miuai, o Noe, assim, ainda tem uma bisavó. Esta fotografia, eles nasceram no Porto, os gêmeos, não é? Como vocês sabem, eles nasceram no Porto. Eu fiz uma transição para baixo, porque, entretanto, eu estava a criar os meus filhos sem pai. A profissão do pai não permitia ele ir ter connosco. Tinha que ser eu a vir ter com ele. E foi muito complicado. Aí foi muito complicado. Enfim. Esta foto foi em Alcanena, ao pé da terra dos teus avós. Sim, paternos. Era na terra dos teus avós, nós todos os anos vinhamos ter com eles e a gente brincou e fez os colares. A minha mãe fazia colares de flores sempre que nós íamos para o campo. E brincávamos da maneira como pudéssemos e celebrávamos. É como se fosse uma celebração da vida, não é? Estávamos rodeados da natureza. A natureza era sempre esta. Era. Aquela fotografia também. Eu gosto muito daquela fotografia. Eu tinha vindo do Porto cansada. Eu tive depressão a criar os filhos sozinha. Aparecia-me Manas, aparecia-me a Lídia e aparecia-me a Rosa para pegar num, para eu poder sair também. Eu levava um e ela levava outro, e era assim que eu saía, porque eu não estava a sair, eu não estava a ir ver o mar, eu não estava, pronto, é difícil levar 2 pequeninos, né? E então aparecia muito a Rosa Moura. Já morreu, já faleceu. Já. Sim, ela era, na altura, em 83, 84, ela era muito robusta, era muito viva, tinha muita vida, e a Lídia já estava a liderar o Costa Cabral.
E então ela pediu a uma mana, vai ter com a Celeste, olha, ajuda a dar o banho, se for preciso, e olha, ela tem que sair, vai, elas tinham esse cuidado, tinham muito esse cuidado. Eu tenho muito carinho pela Lídia. Esta é outra etapa, em 1995, estou aqui. Ainda se nota que sou eu. Hã? Ó, Júlia, ainda se nota, ainda se nota. Foi a primeira benção lá em Portugal, não é? 95, assim tão grande foi. Foi. Deixa-me falar um bocadinho. É uma foto que eu tenho, é muito bonita, não é, Margarida? É muito bonita. A Amélia, que ainda hoje mantenho uma ligação com a Amélia, que está lá para o norte, lá para cima. Olha, mas, Milu, foi sempre, Já está tudo. foi sempre, a Loreta foi sempre, fomos sempre. Eu tinha já um sintoma comigo que aparecia já global, uma cidadã do mundo. Para onde eu fosse filipina, fosse o que fosse, eu estava ali com ela, pregada. Estava sempre do lado delas. Estrangeiras, não é? Porque têm dificuldades, não é? Esta foto depois termina. Já, Margarida. Deixa eu falar do que tu queres falar. O que é que te falta falar? Eu tirei muita fotografia depois. Pronto, Margarida. Então, o ano passado, estamos a reviver um momento, um ano depois, hoje, Hoje, foi no ano passado. e claro que depois, E interessante porque é um ano depois mesmo, não é, Margarida? não sei se é um ano depois, sim. Foi na mesma. Estão aqui fotografias que fizeram parte também da minha vida, os meus pais. Os meus pais estão aqui. A Lupélia, a Guida, a Olinda. Vocês sabem quem é que estava realmente quando eu desci, li aquelas 3 palavrinhas? Quem sou, para onde vou, era a Olinda. A Olinda, aquelas primeiras manas de Milu, estavam com saias compridas, ao pé do Rony, cá embaixo, a fazer o Itenassi, aquilo que a gente depois mais tarde chamava o Itenassi. Então foi a elas as primeiras. Eu tenho, vocês sabem que eu só tenho nas imagens do Rony, mas tenho à volta a imagem de muitas pessoas que paravam, assim, curiosas, porque foi introduzido após o 25 de Abril algo novo no nosso país, como vocês sabem. E então as pessoas estavam assim curiosas, mas quem era católico ferrenho, é evidente, perguntavam, isto é uma seita, ou isto o que é, ou isto é. Porque eu não sei, eu até julguei que só havia uma religião. Só pensei que era só os católicos e mais nada. Não tinha muito claro. Quando nós damos uma volta de 180 graus na vida, o Mister Filipe disse-me, ó Celeste, não ficas aqui muito tempo, vais ter com o teu pai espiritual à Inglaterra, vais conhecer mais. E eu perdi muitas fotos. Eu quis mesmo começar de zero. O meu propósito era mesmo começar de zero. Já que ia conhecer outra vida, eu deixei muitas fotos, eu deixei muita coisa em casa. A minha mãe vivia comigo, eu era responsável pela minha mãe, economicamente. Perguntei à dona Isilda se eu podia ficar e ser membro B, em vez de ser membro A, porque a minha mãe estava à minha responsabilidade. Celeste, o tempo, este é o tempo. Temos que largar tudo. Temos que deixar tudo. Não ter apegos. Vais ver como alguém vai tomar conta da tua mãe. Monetariamente, não sei. Mas era assim, não era... esse momento da dona Valtrote, que foi ela que me disse mesmo, não, Celeste, este é o tempo. Não, a quem eu perguntei, tinha ainda muito mais ligação com a dona, ainda não tinha muito bem com a dona Isilda. Eu perguntei, dona Valtrote, será mesmo necessário eu abandonar tudo?
como é que vai ser? Eu é que ganho para a minha mãe, eu é que estou ela é agregada, não sei como é que vai ser. Esse sacrifício, isso que tu estás a mostrar, isso vai ser mesmo o mais importante da tua vida. O teres que... Vai. Eu gostou muito. Foi esse o momento mais difícil. Quando eu mais tarde vim ver a minha mãe, vim dizer à minha mãe que ia para a Coreia, já passado um ano que eu tinha que ir ver. Aliás, a Manuela e o Amadeu disseram-me, Celeste, acho que antes de ir à Coreia tens que ir ver a tua mãe primeiro. E eu, como sempre olhei ao que as manas diziam, estes casais que eu vos apresentei, eles eram meus mentores, eles eram os mais velhos, e eu respeitava isso. Não era por nada, mas eu respeitava muito isso. E ela disse para tu ires ver a tua mãe, há quanto tempo não a vês? Há mais de um ano. Então vais ver a tua mãe e partes de lá para a Coreia, porque o teu nome e tudo lá é de Inglaterra, os adereços, os vestidos, todas as tuas coisas vão para a Inglaterra, a tua conta que fizeste aqui, vai tudo para a Coreia. Portanto, podes ir e voltar. Quando eu chego à minha mãe disse-me, porque a minha mãe veio ao curso 7 dias também para a Rábida e viu que eu pertencia ali. A minha mãe viu que eu pertencia àquelas pessoas. E ela tinha dito a uma irmã mais nova, mais tarde foi com ela para onde ela foi, e ela disse, a mãe disse que tu ficaste lá sozinha, mas dizer adeus era a melhor maneira, porque ela pertence mesmo àquela gente, àquelas pessoas. Portanto, a minha mãe conseguiu ver melhor que eu, muitas vezes. Pronto, então, Margarida, muito obrigada. Eu só tenho uma carta antes de fazer a oração e vou incluí-la. Eu recebi uma cartinha da minha irmã Edith, da Áustria. Esta Edith, tu lembras-te, Milu? Ela andava sempre, era a menina da dona, quase a menina da dona Isilda. A dona Isilda, quando foi selar a compra de Costa Cabral, foi o dia em que eu entrei. Em 76 para 78. Quem quiser saber a data em que foi lacrado, em que foi comprado o sinal de fundação do Porto, e eu ser de lá, foi precisamente a entrada. Foi aí que eu entrei. E a dona Isilda disse, uma nova vida, Celeste, ela deu-me aquelas palavras que vocês sabem, ela não era muito de... Ela era uma menina americana. Ela, ao fim e ao cabo, foi das ilhas para a América com os pais e era miúda. E quando teve a missão para vir para Portugal, também era uma estranha. Ela era mais americana. Portanto, eu nunca iria... Mas estava fazendo uma carta. Eu tenho uma carta, mas é... Há 3 coisas que eu marquei com o verdadeiro pai. Foi a cidade dividida, Coreia. Em que um dia havia de haver. Quando eu entrei, foi o meu foco. Um dia eu iria conhecer a tal cidade dividida a meio, iria conhecer o tal homem, e... Como? Sim, porque nós não conhecíamos. Samyan Moon. Não conhecia essa divindade, eu não conhecia essa figura, porque Messias pode muito bem ser, sim, pode muito bem ser, podia ser muito bem um Messias, sim, senhor. Naquela altura, em que eu quis ouvir as conferências todas no mesmo dia, para ser de loucos, eu não tinha essa coisa, tem que ser uma divindade, tem que ser um Jesus que vem à Terra. Não tinha isso, não. Eu podia ser o Salvador, como manda. Podia ser o escolhido, sim, senhor, e porque não? Eu não tive essas dúvidas, mas não tinha aquela religiosidade de ser santa e religiosa. Não tinha. Não tinha. Amava, era uma coisa comigo muito grande, em que ele podia ser muito bem o escolhido. E eu, na altura dos manos, vivíamos aqui, vivíamos ali, não tínhamos ainda uma fundação, não tínhamos lar, não tínhamos centro, não era, Milu, a gente viveu na Boa Vista,
uma linda vivenda. Pronto, fazíamos tudo para aquele momento e trabalhávamos e concentrávamos e pronto. A minha casa mais tarde, com a minha mãe, serviu para receber um grupo de manas, porque de repente ficávamos sem a vivenda. Era preciso pagar o aluguer. E nas casas daquelas pessoas, tipo eu, tipo minha mãe, recebia. Não era, Milu? A minha mãe tinha sempre uma grande panela de sopa para os manos que vinham do Fundo de Reis. E a minha casa recebia. Eu comecei logo a fazer aí, a viver com eles, mas em vez de eu vir logo então para o centro e deixar a minha mãe, eu já estava aí quase há 2 anos a viver assim. Elas lavavam roupa ao sábado, fazíamos muita sardinhada e convivíamos. E precisamente quando nessa sardinhada cantaram a Luz Divina, é por isso que eu pedi à minha filha, as lágrimas nesse dia, as lágrimas correram-me, e eu disse, meu Deus, como é que me comoveu? Eu nunca ouvi esta letra, nunca tinha sabido nada sobre a Luz Divina, nunca. E passou a ser a minha canção preferida. E na Inglaterra, quando eu cheguei ao país de Gales, a Loretta canta o Father, outra. Como é que Father em inglês soa muito mais do que o pai em português? Eu até sou muito lusofonia, sou muito mais. A nossa palavra pai é muito portuguesa, pai. Mas o som do Father, tocava muito mesmo. E então foi por isso que eu pedi à Margarida para pôr estas 2 canções. E o livrinho, vocês sabem o livro o livro não foi Milu, foi a Nova Esperança. O livro, mesmo o livro que a gente podia levar connosco para a campanha e ler e tudo. Então eu fui buscar ali uma parte, quase que me convencer que eu tinha que ir em frente e ter muita esperança. E como eu tinha lido esse livrinho muitas vezes, e quem o escreveu, eu não sei quem realmente escreveu, quem passou tudo aqui, tinha sempre o cuidado de pôr um versículo da Bíblia. Os sermões de antes tinha sempre um versículo. E em João 14, 10, dizia assim: não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Era quase o que eu sentia. E então, nessa página, é a página 72, era onde eu tenho sublinhado, dizia assim: Deus fez o homem para viver a sua vida em intoxicação. São palavras do verdadeiro Pai. Intoxicada, estão lá escritas. Deus fez o homem para viver a sua vida em intoxicação. O homem é para estar intoxicado pelo amor de Deus. E então Jesus perguntava, o verdadeiro Pai escreveu isto. Não acreditais que eu estou no Pai? A nossa vida é a coisa mais valiosa neste universo. A vida em união com Deus é o modo sublime de viver a vida com Deus. Vida em Deus e Deus viver em nós. Amor, vida e ideal são o ponto central onde pai e filho se encontram. Eu fiz questão de trazer isto hoje porque eu queria estes 3 pontos da vida serem importantes. E a vida é mesmo a união com Deus. Obrigada, mãe. Obrigadas por tudo. Obrigada. Não é Paulo. Oração. Filho, Pai Seu, verdadeiros pais do céu, da terra e da humanidade. Hoje é um dia muito especial para mim também, Pai, pela oportunidade que me destes de falar um pouco da minha história. Pai Celestial, Tu conheces-la muito bem, Tu conheces o meu coração, Tu conheces as dificuldades.
tanto terrenas como a nível do céu. Tu conheces-nos muito bem. E eu agradeço-te por toda esta caminhada. Que eu peço, Pai, que as aceites, esta dádiva, e a tenhas em conta com todas as pessoas que eu trouxe hoje também no meu testemunho, no meu coração. Antes de mais, estão no meu coração. Abençoa a família que daí vem, a Margarida e o Jesus, e os filhos dos meus filhos, os filhos dos meus filhos, Pai, que também constituíram família. Abençoai-os, protegei-os, protegei cada um de nós, de todos aqueles que aqui estão presentes e por via Skype. Abençoai o mundo. E 3 palavras que eu hoje posso dizer em português: paz. Paz na terra aos homens de boa vontade. Sejamos livres e sejamos também muito felizes. Eu te agradeço tudo isto. Em meu nome, Maria Celeste, vim de uma família abençoada central. Ajo. Ágil. Mais uma vez uma salva de palmas. Atividade. Para frente. Agora é